Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 16 de maio, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira de Yahvé se acendeu contra Israel. Disse Yahvé a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os a Yahvé diante do sol, e o ardor da ira de Yahvé se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que juntaram-se a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe aos seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até à tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então Yahvé falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais Yahvé a Moisés, dizendo: Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com os que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Salmos, hoje o Salmo de número 68. Levanta-te, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que o aborrecem. Como se impele fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Yahvé. Exultai diante dele. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a tua herança quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho. Tu, ó Deus, proveste o pobre da tua bondade. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa. Aquela que ficava em casa repartiu os despojos. Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como quando cai a neve em Zalmon. O monte de Deus é como o monte de Bazã, o monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e Yahvé habitará nele eternamente. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes,
para que Yahvé Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia vos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Yahvé, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor: Eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue dos inimigos, e nele mergulhe até a língua dos cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumento atrás. Entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, e Yahvé desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naphtali. O teu Deus ordenou a tua força. Confirma, ó Deus, o que já realizaste por nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, pisando com os seus pés as suas peças de prata. Dissipa os povos que desejam a guerra. Embaixadores reais virão do Egito. A Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, àquele que vai montado sobre os céus dos céus, desde a antiguidade. Eis que envia sua voz e dá um brado veemente. Dai a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. No livro de Isaías, capítulo de número 15. Peso de Moabe. Certamente em uma noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e Dibom e aos lugares altos a chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe o uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andavam uivando e chorando abundantemente. Assim Esbom, como Eleale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite. Porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Ninrim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Números 25, a gente percebe que de geração em geração tem um aprendizado que parece que não entra no coração do ser humano, não entra no coração do homem, que é do desejo carnal, das relações, inadequadas. Aqui, qualquer outro povo, fora do povo de Israel, não era para ter um ajuntamento, não era para ter novas gerações dessas pessoas, mas o texto diz que os filhos de Israel pecaram com as filhas, desse outro povo. E isso, se a gente perpassar a Bíblia inteira, nós veremos isso se repetindo sempre, e isso gera morte. Muitas coisas morrem. Aqui eles morreram fisicamente, realmente, mas morre muita coisa dentro das relações inadequadas e inapropriadas. Então, parece que tem certos assuntos que o ser humano não aprende.
Que o Espírito Santo tenha a paciência e a persistência de nos ensinar. E em Salmo 68, o salmista diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. E essa expressão se repete depois em vários lugares da Bíblia e eu gosto muito disso. O Senhor, ele realmente defende a causa daquele que chega numa situação extrema, onde não tem mais ninguém. É nessa hora que você entende que Deus é por você. E ele ainda fala que faz com que o solitário habite em família e liberte os cativos para a prosperidade. Somente os rebeldes habitam em terra seca. Então a gente precisa realmente se desfazer da rebeldia e entender onde é que precisamos nos acertar, porque o Senhor é bom e Ele pleiteia a causa do justo. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, maravilhoso, nós te louvamos e bendizemos neste dia, te damos graças pelo teu amor e a tua misericórdia que não cessam. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa sempre nos ensinar, Pai, naquelas tarefas, naquelas lições, nos aprendizados mais difíceis que combatem contra os nossos desejos, que o Senhor possa nos ensinar, Pai. Queremos deixar a rebeldia. Queremos ser daquele povo que o Senhor tem prazer nas nossas vidas. Clamamos a Ti, ajuda-nos, Senhor, a tirar do meio de nós toda a contaminação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.